Olá, eu sempre tento trazer algo que eu estou estudando no dia, no momento, e hoje eu queria falar sobre algo que eu aprendi esse ano e fez muita diferença na minha vida, que são as faculdades mentais, que nenhuma outra forma de vida tem no mundo, nenhuma criatura, nenhum animal, somente nós, né, seres humanos, viemos dotados disso. Mas se nós não conhecemos e não sabemos, nós não vamos utilizar da forma que nós poderíamos, da forma que Deus nos criou para usar. Então, essas faculdades, se você nunca ouviu falar nesse tema, é a memória, a percepção, a vontade, a razão, a imaginação, a intuição. E elas são muito poderosas, mas a minha pergunta é: será que a gente sabe usá-las? Será que a gente entende como tudo isso funciona dentro do nosso cérebro? E existe um escritor já falecido, Wayne Dyer, que ele falava assim, que quando mudamos a maneira de ver algo, o que nós vemos muda. Vou repetir. Quando mudamos a maneira de ver algo, o que vemos muda. Então, claramente, se você mudar a sua percepção, você muda seu mundo. Gente, que coisa poderosa! As coisas não são o que elas são o que a nossa percepção enxerga nelas. E nós temos faculdades mentais que nos foram dadas de presentes por Deus para que isso seja maravilhoso, para que esse processo de ver o mundo seja bom, porque nós temos memória, então a gente sabe, a gente consegue usar a memória de forma positiva, de coisas que conquistamos, que nos dão força e fôlego para continuar. Nós temos percepção, que é observar ali o ambiente e tirar informações importantes. Nós temos vontade, gana, garra de fazer as coisas. Nenhum animal tem isso tão forte. A razão, poder racionalizar algumas questões para poder aprender com elas. Imaginação e intuição, também uma faculdade mental que nós podemos usar, porque é algo que vem de dentro e que a gente precisa treinar essa intuição a nosso favor. Então, o que eu queria compartilhar hoje aqui é que nada disso é pra gente brincar, né? Essas faculdades mentais, elas precisam ser desenvolvidas. E a minha questão aqui hoje é, mas se nem sequer nos ensinam que a gente tem isso, nem a família, nem a escola, pouquíssimos autores falam sobre esse tema, se não ensinam que elas existem, como nós vamos aprender, inclusive a usá-las? Entender que a imaginação não é só pra gente brincar. Entender que tudo que nós vemos, todo o mundo ao nosso redor, ele foi criado primeiro na imaginação e depois ele se torna em resultado físico e se materializa. Hoje, se você frequenta uma academia, você escolheu essa academia antes de você frequentar. Hoje, essa rotina é materializada, um resultado físico, mas você ter escolhido que seria esse o esporte, você ter escolhido o local, o bairro, você ter escolhido a academia. É um exemplo muito simples, gente, mas isso foi criado primeiro na sua imaginação. E tem tudo a ver com faculdade mental, porque tem pessoas na sua cidade que vão em outra academia, em outro bairro e inclusive fazem outra atividade física. Percepções diferentes. O uso da faculdade mental de imaginação diferente. Um imaginou uma realidade, o outro imaginou outra realidade. Ambos estão vivendo aquilo que imaginaram. Olha como é forte a questão da percepção, porque ela se materializa. E de todas as faculdades mentais, sabe qual que é a mais forte? Considerada uma das superiores, né, a todas as outras, é a vontade. Porque ela nos permite manter uma ideia
como se fosse ali na tela da nossa mente, passando, e ela é capaz de excluir todas as distrações externas. A vontade, ela faz a gente passar por cima de tudo quando a gente está com ela conectada a um objetivo. Existe uma frase do Andrew Carnegie que ele diz assim: qualquer ideia mantida na mente, enfatizada, temida, reverenciada, começará imediatamente a se vestir da forma mais conveniente e apropriada disponível. Essa é uma das primeiras leis do universo, que é a transmutação de energia. As energias estão sempre se transformando em forma, em energia e em forma de novo. Então, qualquer ideia que você sustente na sua mente, eu tenho falado muito com as pessoas que a gente convive sobre sustentar a visão, sustentar o objetivo, sustentar aonde você quer chegar, tem tudo a ver com isso aqui. Porque essa ideia mantida na mente, ela começa a tomar forma. E aí o alerta final dessa mensagem é: que ideias estão sendo mantidas, enfatizadas, enraizadas na sua mente? Porque ela vai tomar forma. E se ela for de fracasso, se ela for de medo e insegurança, se ela for de dúvida, de questionamento, se ela for de inveja, se ela for de qualquer uma desses outros sentimentos, eles vão se fazer presentes na sua vida, porque eles vão tomar forma, assim como a academia que você faz hoje. Então tome cuidado para onde você está caminhando, de acordo com o que você tem cultivado dentro da sua mente. E lembre sempre das faculdades superiores mentais que você tem e que estão acessíveis para você usar a seu favor. O mundo que você vê à sua volta é o mundo que você enxerga, é o mundo como você filtra. Não é nada igual ao meu, ao de outra pessoa. É o como você tem trabalhado na sua mente, a visão das coisas que você tem experimentado. Então, essa é um tema muito amplo, mas eu queria muito trazer aqui só para que você tomasse consciência de que a gente às vezes tem ignorado o poder da nossa consciência, o poder de todas essas faculdades mentais que estão a nosso favor, para que a gente possa internalizar esses pensamentos, manter eles com a gente e viver essa realidade que nós estamos cultivando. Façam um excelente dia.